Tem novidade importante no Corinthians, com diversos campeões pela primeira vez na carreira. Sobre o Corinthians, Thales Magno emprestado até dezembro, você aprova? Além das últimas do mercado, bastidores, finanças, quais as marcas mais presentes entre fornecedores de material esportivo no futebol brasileiro e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te falar agora sobre as maiores fornecedoras de material esportivo em atividade no Brasil. Você tem alguma ideia de qual marca está mais presente entre os 20 clubes da Série A? Acertou quem citou Adidas e Umbro. Cada uma delas tem 4 clubes na primeira divisão. A Adidas tem parceria com Flamengo, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Inter. Já a Umbro conta com Fluminense, Grêmio, Santos e Sport. Na sequência aparece a Puma com 3 clubes, Palmeiras, Bahia e Red Bull Bragantino. A Puma que só tinha o Palmeiras e acabou de se associar ao Bahia e ao Red Bull. A Volt conta com Fortaleza e Vitória. O Vozão é a fornecedora de material esportivo do Ceará, a 1913 do Juventude. Nos casos de Ceará e Juventude são marcas próprias. A Reebok faz os uniformes do Botafogo, a Capa faz os uniformes do Vasco, enquanto a New Balance produz os materiais do São Paulo. Tem ainda a Atleta, que cuida do Mirassol, e a Nike, que nesse momento conta apenas com o Corinthians, mas já fechou acordos com Vasco e Atlético Mineiro e também negocia para ser a fornecedora de material esportivo do Grêmio, Vasco e Galo para 2026. A ideia em relação ao Grêmio é o mesmo período. Bora te falar sobre o Corinthians, que estabeleceu um novo plano para contar com Thales Magno pelo menos até dezembro. Vale a lembrança de que o atacante, que deixou boa impressão apesar de nunca ter sido titular absoluto, tem vínculo com o Timão somente até 30 de junho. Ele pertence ao New York City e está emprestado. A ideia para que o Corinthians ficasse com o atleta era comprá-lo em definitivo, 13 milhões e meio de dólares ou 77 milhões de reais. Essa possibilidade está completamente descartada. O Corinthians alega não ter dinheiro. E no primeiro momento trabalhava com um empréstimo de uma temporada. O New York City disse que empréstimo de um ano também está completamente fora dos planos. E agora o Corinthians tenta convencer o New York City a estender esse contrato de empréstimo até dezembro, ou seja, por mais 6 meses, mediante pagamento de 5 milhões de reais. O Corinthians aguarda por uma posição do New York City e também da Liga, da Major League Soccer. O Thales Magno é um dos atletas referência, até por isso tem participação da Major League Soccer. A pergunta que eu deixo para você é: vale a pena gastar 5 milhões de reais pelo reempréstimo de um atleta por um período de 6 meses? Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião. Importante contar ainda que nessa segunda-feira o Rodrigo Garro deu entrevista afirmando que vai dar um tempo do futebol, tudo para que ele possa tratar o joelho. O Garro admitiu que jogou contra o Palmeiras sem a menor condição, ele só foi a campo por ser uma final, muitas dores no joelho, mesmo à base de bastante infiltração. Como ele tem 27 anos de idade e pretende jogar por bastante tempo, a ideia é que ele se recupere de uma vez por todas e volte a jogar assim que estiver com o joelho zerado. Quero falar agora sobre o Corinthians. 12 atletas do atual elenco foram campeões pela primeira vez como profissionais depois da vitória diante do Palmeiras. Houve empate no jogo da volta na Neoquímica Arena na última quinta-feira, mas no placar agregado, vitória do Corinthians por 1-0 e o Timão foi campeão paulista, colocando fim a um jejum de quase 6 anos. Pois bem, dos 12 jogadores que nunca haviam sido campeões, 2 titulares absolutos: Rodrigo Garro, um dos principais atletas do elenco, e também Félix Torres, zagueiro equatoriano contratado na temporada passada. Outro que chama atenção pela ausência de títulos até então, Héctor Hernández, espanhol de 29 anos de idade, conquistou sua primeira taça, nunca havia dado uma volta olímpica. Os demais, todos atletas da base: Breno Bidon, Rian, Bahia, Giovani, Jacaré, João Pedro Choca, Léo Maná, Donelli e Luiz Eduardo. Só para completar em relação ao Corinthians, destacar que Yuri Alberto treinou normalmente nessa segunda-feira e deve ficar à disposição do técnico Ramon Dias. Existia uma preocupação até porque ele foi substituído no jogo contra o Bahia e já havia relatado dores no ombro nos confrontos decisivos do Paulistão contra o Palmeiras. Nicola, fala do meu Corinthians, se tem jogador para vir. Não, Adriano, no momento a briga é para não perder ninguém. Tem a situação indefinida do Thales Magno, o contrato de empréstimo se encerra na metade do ano e o Corinthians tem feito esforços para segurá-lo pelo menos até dezembro. Inclusive,
A novidade dessa segunda-feira foi divulgada pelo pessoal da Trivela, proposta do Corinthians por uma extensão de contrato de empréstimo de 6 meses por 5 milhões de reais. Eu não sei se vale a pena você ter um jogador por empréstimo de 6 meses por 5 milhões de reais. Você está gastando quase 1 milhão de reais para cada mês de empréstimo. Confesso que achei o valor muito alto, tá? Se vocês puderem opinar, fiquem à vontade também. O Corinthians deveria usar a grana que paga ao Coronado para oferecer ao Gerson. Já imaginou Martínez, Gerson, Carrilho, Garro, Memphis e Yuri? Seria um baita meio campo. E o Gerson não ganha os 2 milhões de reais por mês a que tem direito o Coronado. Mas, para tirar o Gerson do Flamengo, não bastaria convencer o Gerson, né? Você precisaria se acertar com o Flamengo. E o Flamengo já recusou recentemente proposta de 30 milhões de euros do Zenit. Nicola, você foi inocente sim no vídeo da manhã ao achar que os empresários não influenciam na convocação da seleção brasileira. O tema é muito bom e o Janderson me permite uma oportunidade de falar mais sobre o assunto. Na semana passada, o craque Neto contou lá no programa dele, ou mostrou no programa dele, de quem eram os jogadores convocados para a seleção na última data FIFA. E 9 dos jogadores da seleção que foram chamados são do Giuliano Bertolucci. É um número que chama muito a atenção, especialmente porque depois do Bertolucci, o que mais tem jogadores conta com 3 atletas. A diferença é que o Bertolucci, não é que ele é o maior, ele é muito maior do que todos os empresários. E às vezes o jogador nem é dele, mas os empresários procuram o Bertolucci para fazer negócio. Eu não acho que a seleção precise de favores para aceitar intimidações ou recomendações de empresários, tá? É uma entidade que fatura mais de 1 bilhão por temporada, que tem dívida zero, enfim, mas posso estar sendo inocente, posso estar sendo ingênuo sim, mas eu não acho que faz muito sentido. Agora, em relação a clubes, é muito claro para mim que o Bertolucci tem enorme influência. O São Paulo deve 60 milhões de reais para ele, o Corinthians deve mais 40, são cerca de 500 milhões de reais de dívidas dos clubes brasileiros com o Giuliano Bertolucci, tá? E o Corinthians vai contratar algum jogador na próxima janela? Paulo, o Corinthians está afirmando que se contratar vai trazer um ou outro jogador nessa janela, não conte com isso. Talvez venha o zagueiro que está sendo especulado, o Patrick tinha sido oferecido, mas não é um Corinthians super decidido a contratar jogadores, pelo contrário, é um Corinthians fazendo e calculando bem seus passos por conta da condição financeira. O Timão passa por enormes dificuldades, tá? Família, ficamos aqui com o giro de notícias do Corinthians. Se você gostou do vídeo, chega aqui deixando seu like, inscreva-se neste canal, ativa também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação, né? E a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço aí no seu coração. Segue pra mais. Até o próximo vídeo. Vamos pra cima. E vamos que vamos. Tchau, tchau, rapaziada. Até o próximo vídeo. Fui.